Madrugada do dia 16 de novembro de 1975. Praça da Sé e Praça Clóvis Bevilacqua. Um prédio de 30 pavimentos será demolido em apenas 8 segundos. Edifício Mendes Caldeira. 500 quilos de dinamite. Aperfeiçoada tecnologia. Implosão. Derrubar para construir a principal estação do metrô de São Paulo, a Sé, onde as linhas norte e sul e leste e oeste se cruzam em níveis diferentes. Vamos reconstituir a perspectiva alterada, recuando no tempo e no espaço, retraçando linhas, refazendo áreas, recompondo volumes. São Paulo. Metrópole com uma textura urbana, onde avultam problemas de transporte. Para construir a estação Sé do metrô e abrir horizontes à urbanização do centro da cidade, foi necessário demolir o edifício Mendes Caldeira. O metrô realizou cuidadoso estudo técnico e econômico, que concluiu pela conveniência de se adotar no Brasil o processo de implosão. Demolir o edifício à custa de sucessivas explosões programadas e controladas de cargas de dinamite, dispostas em pontos adequados da estrutura de concreto armado. Inicialmente, retiraram-se todos os materiais aproveitáveis: portas, esquadrias, vitrôs, elevadores, cabos elétricos. Eliminaram-se algumas paredes do primeiro até o quarto andar. O mesmo trabalho foi realizado no 10º, 15º, 20º e 25º andares. Objetivo: enfraquecer a estrutura nos andares em que se colocaram cargas de dinamite, além de deixar espaços livres para a passagem dos fios elétricos de ligação das espoletas. Nos andares onde se verificaram as deflagrações, foram cortados canos de água, conduítes e os trilhos dos elevadores. Os técnicos procuraram, tanto quanto possível, desfazer os elementos verticais da construção. O esquema de distribuição de explosivos na estrutura do edifício determinou a maneira como deveria ocorrer a queda. Foi feita a perfuração das colunas de concreto nos pontos de colocação das cargas de dinamite. O transporte do explosivo do local de fabricação até o edifício transcorreu sob o resguardo de normas especiais de segurança. A dinamite, escolhida de acordo com especificações muito precisas, altíssima velocidade, ausência de gases tóxicos e densidade determinada, passou por rigorosos testes. Também as espoletas foram submetidas a testes para garantia de sua instantaneidade. A dinamite de alta porcentagem de nitroglicerina foi introduzida nos orifícios dentro dos mais elevados padrões de eficiência e segurança. As espoletas elétricas, fios azuis, e os cordéis de nitropenta, fios vermelhos, completaram o quadro técnico preparatório da implosão. O diagrama de fogo, com as especificações de furação, carregamento de dinamite e tempo de deflagração, foi traçado considerando-se a estrutura do edifício e a maneira como se desejava sua queda. Um corte horizontal mostra a disposição das colunas no subsolo, térreo, sobreloja e primeiro andar. Todas as colunas, inclusive as 3 paredes dos elevadores, vistas à esquerda,
foram perfuradas para a colocação das cargas de explosivo. Também as colunas e paredes dos elevadores, no segundo e terceiro andares, receberam cargas de dinamite. O mesmo procedimento foi adotado nas colunas e paredes dos elevadores do 10º, 15º, 20º e 25º andares. Assim, a estrutura estava em condições de ser submetida à implosão. Por este processo, ocorre a convergência dos elementos estruturais para o centro do edifício, contrariamente à explosão, em que grande número de fragmentos é lançado à distância. Um colchão de terra foi colocado ao redor do edifício com o objetivo de proteger as tubulações subterrâneas de água, esgoto, gás, telefone e a própria pavimentação. Esse colchão serviu também para absorver a energia resultante da acumulação crescente do entulho durante a queda do edifício. Removeram-se postes e redes aéreas. Desligaram-se água, luz e gás. Os edifícios vizinhos foram protegidos com placas de madeira compensada. O uso da implosão permite que as vibrações decorrentes das detonações fiquem abaixo das vibrações causadas pela queda da estrutura. Isso resulta da pequena quantidade de explosivo utilizada em cada uma das diversas detonações, defasadas entre si por meio de espoletas de retardo. A eliminação de paredes divisórias possibilita a fácil dissipação da energia do explosivo. No caso do Mendes Caldeira, as vibrações máximas anotadas, a 30 metros de distância, não alcançaram 20% dos limites internacionalmente aceitos como causadores da queda de reboco em construções. Para demolir esse edifício, o metrô de São Paulo contratou os serviços de empresa brasileira especializada. Foram realizadas vistorias nas estruturas dos prédios vizinhos, bem como nas obras da estação Sé. Cuidou-se também do registro das vibrações durante a implosão. Os técnicos tiveram que superar duas dificuldades: o pouco espaço disponível ao redor do edifício para receber o entulho e a pequena base da estrutura relativamente à sua altura. A queda do prédio teria que se verificar o mais possível sobre sua própria base, com uma leve inclinação para a face sul, onde se fez a escavação destinada a receber grande parte do entulho. A solução técnica adotada previu o rompimento do edifício em duas metades, norte e sul. No subsolo, térreo, sobreloja e primeiro andar, as cargas foram programadas para explodir em tempos diferentes. Primeiro, aquelas colocadas nas colunas e vigas centrais. Em seguida, as cargas das colunas e vigas da metade sul, voltada para a Praça João Mendes. Por último, a deflagração das cargas das colunas e vigas da metade norte, voltada para o pátio do colégio. O mesmo esquema foi empregado para os explosivos colocados no segundo e terceiro andares. Também no 10º, 15º, 20º e 25º andares, a sequência de deflagrações foi ajustada para que se obtivesse o rompimento do edifício em duas metades. Garantido o cumprimento do diagrama de fogo, iniciou-se a contagem regressiva para a implosão do edifício Mendes Caldeira. 5, 4, 3, 2, 1. Vejamos mais uma vez, com maiores detalhes, como se desenvolveu a implosão desse edifício de 30 pavimentos, no espaço de tempo de 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A metade sul do edifício, conforme previsto, sofreu uma inclinação e teve uma velocidade de demolição superior à velocidade de derrubada da metade norte, voltada para o pátio do colégio, mas com uma diferença de tempo
que permitiu a metade sul escorar a metade norte durante a queda, o que impediu inclinação superior à desejada. A força da gravidade converteu-se na fonte de energia que fragmentou a estrutura de concreto. O peso do edifício foi responsável pelo fracionamento dos andares inferiores. A fragmentação dos andares superiores decorreu da maior velocidade com que estes ruíram. Uma pilha de entulho, de formato piramidal, bastante reduzida se comparada ao volume do edifício, foi tudo que restou ao se dissipar a nuvem de poeira. Na área da Praça Clovis Bevilacqua, o metrô utilizou o processo de implosão para derrubar mais 2 edifícios. O Palacete Tina, de 7 pavimentos, que ruiu em 6 segundos, no dia 21 de fevereiro de 1976. E também o edifício Irmãos Conzo, de 12 pavimentos, que veio ao chão em 8 segundos, no dia 18 de julho de 1976. Uma nova tecnologia de demolição, de grandes e médias estruturas, introduzida no Brasil pelo metrô de São Paulo, está assim implantada no país a serviço da engenharia nacional.